Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo, né? Aqui do Vem Segue-me hoje. Quarta-feira, desculpa. Hoje nós vamos estudar um pouco melhor a respeito de Elamã 13, tá bom? Então vamos abrir aqui logo o cabeçalho, né? De Elamã 13. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, gente, é que entre os capítulos 13 a 15, quem está falando é Samuel. Então vamos encontrar as profecias a respeito não, né, de Samuel para com os nefitas, tá certo? Samuel, o profeta lamanita. Então no capítulo 13, certo? Nós vamos falar sobre o que no capítulo 13? Bom, esses são os temas do capítulo 13. Que o profeta profetiza a destruição dos nefitas, caso eles não se arrependam. Ele também vai falar que as riquezas que eles têm são amaldiçoadas. Por que são amaldiçoadas? Porque é uma riqueza que não estava em conjunto com o viver digno. Então, a riqueza que eles tinham era uma riqueza oriunda da iniquidade deles. Eles estavam iníquos por conta dessas riquezas que tinham. Então, o Senhor amaldiçoava essas riquezas, né? Então, vemos também nesse capítulo 13 que eles rejeitam e apedrejam profetas, certo? E que eles são circundados por demônios e que buscam a felicidade praticando iniquidade, certo? Então, esse é o conteúdo do capítulo 13 de Elamã que nós vamos falar agora. Bom, então vamos começar. O tópico de hoje, ele diz bem assim: o Senhor nos adverte por meio de seus profetas. Bom, então vamos começar. Nas Escrituras, os profetas às vezes são comparados às vezes a uma atalaia sobre um morro, uma torre que avisa sobre os perigos à frente. Bom, me parece que Samuel conhecia muito bem essa analogia que era atribuída aos profetas, né? Então, o atalaia é o vigia que fica na torre, certo? E ali dali consegue ter uma visão melhor do que vem ou do que pode acontecer, certo? Porque ele consegue ver mais longe. E o profeta também tem essa visão, certo? Como se ele estivesse num plano superior, consegue falar com o Senhor e ele consegue dessa forma ter um conhecimento maior, ter uma certeza maior das coisas que vão acontecer. Então, me parece que Samuel ele compreendia isso muito bem e usou desse artifício, né, de subir na muralha para profetizar os nefitas. Vamos ver o que é que diz sobre isso, sobre essa analogia dos profetas serem atalaias, ou que sobrem em muros ou em torres para profetizar. Ó Jerusalém, sobre teus muros os guardas, que todo o dia e toda a noite de contínuo não se calaram. Ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Então aqui o Senhor está falando que pôs guardas que ficaram continuamente dia e noite, certo? Então ele atribui também essa função. O guarda da muralha ele tem essa função de identificar os perigos e de conseguir ver melhor os perigos que se aproximam. Aí lá em Ezequiel 33, versículos 1 ao 7, ele diz bem assim: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de seus termos, e o constituir por atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, e aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada,
e o tomar o seu sangue sobre sua cabeça. E ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será por eles. Mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Porém, quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar a vida dele dentro e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras de minha boca e lhes anunciará da minha parte. Certo? Então, o Senhor explicando a responsabilidade de um atalaia, né? Então, ele mostra que o atalaia é aquele que tem a função de ver o ataque chegar, tocar a trombeta e anunciar ao povo. E aí cabe ao povo obedecer ao atalaia e fugir, ou permanecer e arcar com as consequências. Duas coisas aí são importantes. Primeiro, o fato de o atalaia estar atento. O atalaia tem que estar atento para que ele possa avisar de um tempo hábil para que as pessoas possam tomar a sua decisão. Então, atalaias têm que estar atentos. E estão, certo? Outra coisa, quando o atalaia manda o aviso sonoro, o soar da trombeta, eles sabem que precisam fugir. Se eles fugirem, eles vão ser salvos. Mas se ficarem por sua livre escolha, estão assumindo a responsabilidade e a consequência do que lhes pode acontecer. Certo? Então, o atalaia nessa história aí da escritura é o profeta. O Senhor escolhe um profeta e esse profeta, ele vai falar com o povo, de acordo com o que ele vê, com o perigo que chega, com a profecia que chega, com a verdade que precisa ser dita. O soar da trombeta aí, nós podemos entender que são as profecias, são as palavras do profeta, são os ensinamentos dele, certo? E nós, como povo, vamos ouvir e obedecer e receber as bênçãos, ou não ouvir, desobedecer e arcar com as consequências, certo? O presidente Russell M. Ballard, ele ensinou algo a esses respeitos. Ao longo dos séculos, os profetas cumpriram seu dever quando advertiram as pessoas sobre os perigos que estavam diante delas. Os apóstolos do Senhor têm o dever de zelar, advertir e estender a mão para ajudar aqueles que buscam respostas para as dúvidas de suas vidas, certo? Então, o papel do profeta é advertir. O profeta não vai pegar no teu braço e sair te arrastando para tu fazer o que ele está pedindo, certo? Então, cabe ao profeta advertir, cabe aos apóstolos ajudar, zelar e estender a mão. Mas não cabe ao apóstolo ir na sua casa, te pegar, não cabe ao profeta ir na sua casa te pegar e te obrigar a realizar as ordenanças do templo. Não. Para isso é que tem o arbítrio moral, o livre-arbítrio, né? Que nos foi dado desde a pré-existência para que nós escolhêssemos livremente produzir obras de retidão. Então, quando nós decidimos obedecer o profeta, nós estamos decidindo usar o livre-arbítrio de forma correta e seremos protegidos, seremos guiados e seremos abençoados pelo Senhor. Mas quando decidimos não obedecer ao profeta, aí é problema seu, problema meu, que tomamos a decisão errada. Bom, então essa citação ela se encontra no discurso Deus está ao leme, na Liahona de novembro de 2015, certo? Na página 25. Ao estudar e ponderar sobre Elamã 13, marque as muitas advertências feitas por Samuel. Ele dá um exemplo aqui de algumas advertências
que Samuel fez. A primeira delas, ele diz bem assim: o que ele ensina sobre o arrependimento? Você vai marcar lá. Então, o que é que Samuel ensina sobre o arrependimento? Então, você vai, marcou nas escrituras e coloca. Ensina que é necessário, ensina que devemos passar pelo arrependimento, ensina que deve ser verdadeiro, ensina que deve ser do coração, ok? E sobre a humildade e as riquezas, qual é a relação que Samuel estabelece em ser humilde e ser rico? Será que Samuel diz que as pessoas não podem ser ricas? Será que Samuel diz que humildes só são os pobres? Será que Samuel ensina que todo rico é humilde ou que todo rico é orgulhoso? Então ele ensina algo. Então você anota, marca na sua escritura o que ele ensina sobre as riquezas e depois anota no tópico humildade e riqueza. Também ele pergunta assim, ó, outra dica que ele dá. Como essas advertências se aplicam a você? Aí é uma coisa pessoal que a gente tem que fazer, gente. Essas advertências que Samuel está fazendo aos nefitas, elas servem para mim também? Então nós temos que fazer essa análise pessoal, né? Saber se a nossa vida precisa ser corrigida no que concerne às advertências que Samuel fazia e que fez aos nefitas, certo? Aí vem uma pergunta atual, que ele também coloca aqui, muito interessante. Que advertências os profetas de hoje em dia têm feito recentemente e que você sente que deveria fazer, e o que você sente que deveria fazer a respeito dela? Bom, gente, nos últimos anos, os profetas fizeram muitas advertências. Vamos lembrar de uma bem simples: armazenamento doméstico. Os profetas falam nisso há bastante tempo, certo? E nós estamos fazendo? Então, muitas pessoas que estão no Brasil hoje passaram muitas dificuldades nas crises econômicas que tivemos, na atual crise da pandemia, porque não tinham armazenamento. Ficaram sem trabalhar, ficaram sem ter fonte de onde tirar o seu recurso e não tinham sequer o que comer. Aí eu pergunto, se tivesse armazenamento, as pessoas teriam passado por isso? Certo? Então, recentemente, o que vem sendo pedido é estudem o livro de Mórmon, individual e com suas famílias, porque vai resolver todos os problemas da sua vida. Resumindo, foi o que o Elder Nelson nos disse aqui quando nos visitou há 2 anos atrás. Estamos fazendo isso? Se estamos, nós estamos vendo também as bênçãos em nossas vidas. Se não estamos, estamos vendo as consequências, certo? O que nós devemos fazer a respeito dessas advertências? É muito simples, é cumprir. Não tem como racionalizar, não, gente. Não tem, não, mas é porque. Não tem isso de mas é porque não. Se a gente faz, a gente vai viver. Se a gente não faz o que o profeta, o que o Altalaia manda, a gente vai morrer. Certo? É igual aquele desenho da Era do Gelo. A preguiça Cid tem uma hora que ela fica cheia de esperança, né? Diz, a gente vai viver. De repente tudo muda e a gente vai morrer. É muito simples. Ou a gente vive, ou a gente progride, ou a gente desenvolve, seguindo o profeta, ou a gente morre, não seguindo o profeta. Talvez não a morte física agora, né? Mas uma morte espiritual, que é um afastamento da verdade, um afastamento de Deus. Certo? O Elder Nelson aqui, em questão, ele discursando em uma conferência, mas nós tivemos o privilégio de ouvir esse homem, esse profeta, pessoalmente em nossa estaca. E aí, só por esse fato, gente, nós já deveríamos ser um povo muito mais obediente do que somos. Porque um profeta sentiu que deveria vir a nossa estaca para nos ensinar algo que precisamos melhorar. E se ele falou em estudo do livro de Mórmon, meus queridos irmãos e irmãs, é porque nós não estamos estudando o livro de Mórmon como deveríamos. Certo? Então isso é importantíssimo. Por coincidência, esse ano é o ano que estudamos o livro de Mórmon no Vem e Segue. Talvez muitos estejam mudando essa realidade esse ano, né? Ou talvez não. Não cabe a mim julgar, nem tenho como saber. Eu só sei de mim. Que eu não estava,
mas nas últimas semanas eu voltei, certo? Porque eu percebi o quanto isso é importante, certo? E tá fazendo esse vídeo, tá lendo o livro de Mormon durante a semana, vem sendo um grande desafio para mim. Mas eu também venho sendo muito abençoado, porque tenho me esforçado por fazer isso. E eu presto meu testemunho, que eu sei que essas coisas são verdade. E precisamos ouvir o Atalaia. Nosso atual Atalaia é este homem aí, certo? Presidente da Igreja de Jesus Cristo, Santos dos últimos dias. O Elder Nelson, Russell M. Nelson. Profeta, vidente e revelador da Igreja de Jesus Cristo. Ouçamos ele, cumpramos seus conselhos e nós receberemos vida, bênçãos e proteção do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.